nós precisamos entrar em camadas mais profundas na nossa própria mente. Precisamos entender como é que funciona o nosso intelecto. E para isso, nós temos que abrir o leque da nossa psique para incorporarmos novas informações, para entendermos fenômenos que estão nos bastidores dos pensamentos e das emoções. Durante mais de 30 anos, eu tive o privilégio de produzir uma das poucas teorias da atualidade, chamada TIM, Teoria da Inteligência Multifocal, que estuda a natureza dos pensamentos, os processos construtivos, o processo de formação do eu, como autor da própria história, o processo de gestão da emoção, os papéis conscientes e inconscientes da memória e o processo de formação de pensador. Durante toda essa jornada, fiquei claro que, infelizmente, nós deixamos de estudar uma das mais importantes fronteiras da ciência, o próprio pensamento. O pensamento é a unidade básica que nos constitui como Homo sapiens. Brilhantes teóricos como Piaget, Vygotsky, Freud, Adler, Jung, Hegel, Kant, Sartre e tantos outros usaram o pensamento pronto para produzir as suas teorias sobre o processo da formação da personalidade, o processo de aprendizado, o bloqueio desse aprendizado, as relações sociopolíticas, a ética, a estética e assim por diante. Mas, infelizmente, esses notáveis teóricos, que me curvo diante deles, não tiveram oportunidade de estudar essa fronteira vital do conhecimento que é o próprio pensamento. E tudo é pensamento. A ciência é pensamento, as emoções só são canalizadas através dos trilhos do pensamento. Você não pode odiar ou amar alguém se você não tiver consciência do objeto do amor ou do ódio. Portanto, o pensamento é o veículo para todas as emoções. Se você se intimida ou tem coragem, se você abraça ou julga, se você apoia ou exclui, se você tem um caso de amor com a sua saúde emocional, ou se você é um carrasco de si mesmo, tudo isso ocorre porque você está utilizando a produção de pensamentos para veicular o universo dos sentimentos, dos desejos, das motivações, da autopunição, da capacidade de você, por outro lado, dar o melhor de si para ser uma pessoa feliz, relaxada e realizada. Portanto, o pensamento é o veículo de toda a personalidade, de toda a movimentação psicológica, é o veículo de toda a ciência, de toda a construção das relações interpessoais, das relações científicas, das relações sociopolíticas. Estudar o pensamento é estudar a natureza intrínseca que nos constitui como Homo sapiens. Ele é tão vital como estudar a célula. A célula é a unidade básica da biologia. Sem ter estudado a célula, nós não teríamos condições de desenvolver conhecimentos para produzir tecnologias para as vacinas, para a produção de antibióticos, para a produção em massa de alimentos e preservação desses alimentos. Por isso que até o século XIX, nós raramente passamos de 700 a 800 milhões de habitantes, porque as epidemias, as infecções e tantas outras agressividades, tantos outros fenômenos que atingiam a espécie humana faziam com que nós nos dizimássemos. Estudar a célula levou-nos de 700 a 800 milhões de habitantes a preservar a nossa saúde, a prevenir doenças e chegarmos a mais de 7 bilhões de seres humanos. Também estudar o átomo, que é a unidade básica da física e da química, levou-nos a produzir tecnologias para desenvolvimento da engenharia civil, a tecnologia da informação, a tecnologia da imagem e do som. Tudo isso foi possível porque nós entramos nas entranhas do átomo, da unidade básica da física e da química. Agora nós precisamos, para entender a gestão da emoção, entrar pelo menos um pouco nas entranhas do pensamento. O que é o pensamento como unidade básica das ciências humanas, da psicologia, da sociologia, da psicopedagogia, inclusive da psiquiatria e até da filosofia? O pensamento, ele é o elemento central que constitui, que tece a colcha de retalhos da nossa personalidade. É o elemento central que tece a própria consciência existencial, que eu sou um ser humano único no teatro da existência. Agora, o que é o pensamento? Quais são seus tipos? Qual a sua natureza? Como ele se constrói?
Durante 30 anos, como lhes disse, tive o privilégio de estudar de maneira detalhada essa área e me coloco como eterno aprendiz, atônito, perplexo, de como cada um de nós, cada ser humano, mesmo aquelas pessoas que estão deprimidas, angustiadas, ou que sofrem um ataque de pânico, ou que sofrem de obesidade mórbida, ou que tem sobrepeso e uma autoestima esfacelada, não importa o nosso transtorno emocional, cada ser humano é único, é complexo e deve aprender a ser um garimpeiro de ouro para explorar o ouro, para explorar os diamantes, o tesouro que está escondido nos seus escombros. Vamos abordar sobre a natureza dos pensamentos. O pensamento consciente é real ou virtual? Quando um psiquiatra atende um paciente com um ataque de pânico, uma sensação súbita e iminente que vai morrer ou desmaiar, o psiquiatra incorpora a realidade intrínseca da dor do paciente? Ou ele interpreta os comportamentos do paciente? Quando o pai tem uma atitude intervindo num filho, seja elevando o tom de voz, ou tendo uma atitude branda, seja criticando excessivamente, ou apostando no filho, ou seja, dizendo que apesar dele ter decepcionado, ele crê no filho, que ele vai brilhar ao longo da história. Enfim, a intervenção do pai incorpora a realidade do objeto pensado ou o pai está interpretando os comportamentos? O pai ou a mãe consegue entender a angústia, o desespero, os conflitos do filho que nortearam a expressão do comportamento? Ou eles apenas veem as camadas mais exteriores da personalidade, a expressão da personalidade? Queridos amigos, o pensamento não incorpora nunca a realidade do objeto pensado. O pensamento é virtual. Toda vez que você debate ideias, toda vez que você discute, toda vez que você é ferido, ofendido, ou apoiado ou aplaudido, você está tendo contato com pensamentos cuja natureza é virtual. Toda vez que você pensa sobre o futuro é uma possibilidade. Você só é criativo porque na esfera da virtualidade você desenvolve personagens, ambientes e circunstâncias com uma fluidez incrível. Você é um diretor de cinema notável. Mesmo quando você não gosta de filme de terror, é possível que você faça na sua mente um filme de terror, indicando que na esfera da virtualidade nós desenvolvemos uma pauta extremamente criativa. O pensamento consciente é virtual. Se ele é virtual, quando alguém nos ofende, nós só materializamos a ofensa se aprendemos a permitir. Se o pensamento é virtual, nós só materializamos a ofensa se nós permitimos. Se a nossa emoção tem um cartão de crédito ilimitado, se ela compra aquilo que não lhe pertence, infelizmente, nós somos consumidores emocionais irresponsáveis. Ofensas, mágoas, rejeições, frustrações são virtuais. São códigos sonoros que chegam ao nosso sistema auditivo ou visual. Mas quem permite que esses estímulos estressantes nos asfixia é o nosso eu, que não aprendeu a gerir a emoção, que não aprendeu a ser autor da própria história. E é por isso que você está aqui. Como filtrar estímulos estressantes? Portanto, saiba, o pensamento consciente é de natureza virtual. Ele não tem capacidade, de fato, de se aninhar em nossa mente, a não ser que o nosso eu seja frágil, a não ser que o nosso eu não dirija o seu próprio script. Bom, se o pensamento é virtual, então estou solitário, numa bolha. Eu e as pessoas ao meu redor, os nossos filhos, alunos, a pessoa que nós escolhemos para dividir a nossa história, enfim, estamos próximos e infinitamente distantes. Portanto, há uma solidão paradoxal da consciência virtual. Eu sei que tudo isso parece muito complexo e está ligado à última fronteira da ciência. Estamos próximos e infinitamente distantes. Isso gera uma ansiedade vital, saudável, que impele-nos a encontrar as pessoas. A virtualidade dos pensamentos conscientes gerou uma ansiedade vital que leva o ser humano a ter contato com os filhos, a amar os filhos, a procurar os amigos, a construir relações no trabalho, inclusive construir relação com uma pessoa para dividir a nossa própria história. Essa ansiedade vital é extremamente importante para patrocinar a mais complexa sociabilidade. Quando ela
não consegue ter êxito, nós vamos ter aquelas pessoas que têm todos os motivos para ser felizes e são infelizes. O mundo as aplaude, as pessoas as valorizam, mas elas são algozes de si mesmas. Elas não conseguem construir pontes solenes com os seus filhos, com seus alunos, com seus colegas, colaboradores, com seus amigos. Ela está só, não apenas só no meio da multidão, ela está só porque ela se auto-abandonou, só porque ela não consegue construir pontes consigo e com as pessoas ao seu redor. Bem-vindos a um programa de gestão da emoção que estimula o seu eu a sair das camadas superficiais do planeta mente para entrar em camadas mais profundas da sua própria psique, para que você desenvolva ferramentas para se tornar protagonista do roteiro da sua própria história.